Estamos aqui continuando a segunda parte desse primeiro episódio da série Roda de Conversa, onde recebemos Paizinho Colodo, poeta, ex-vereador aqui pelo município de Brejinho. Paizinho que é casado com a professora Enedina, que também é escritora, uma figura importante para a história de Brejinho. Para a gente começar, Paizinho, essa nossa segunda parte desse bate-papo, eu gostaria de relembrar, um fato importante da sua infância, que também é um retrato da infância de outras crianças, do seu período aqui em Brejinho, que era quando o senhor colocava água aqui, ainda no então povoado de Brejinho, colocava água nas casas, Vamos relembrar? Não tem dúvida. Eu, quando menino, aos 11, 12 anos, morava no sítio de Tamboril, nesse município, e a gente carregava água e para a rua no jumento com caçamba. Nessa época eu usava caçamba. E eu chegava no açude, enchia as latas e eu não tinha força ainda para colocar as latas, fazer a carga nas caçambas. Então eu pedi a alguém para colocar as latas cheias na caçamba e trazia aqui para a cidade. Tirar as latas eu podia, mas assim eu funcionei a minha infância, porque logo veio a adolescência, que essa época passou, que eu vim aprender esse nome de adolescente já depois de adulto. Tive só trabalho e sofrimento, mas com tudo isso, quero dar graças a Deus, sempre dou graças a Deus, por estar aqui contando a história, ter o privilégio de estar aqui com vocês, que isso para mim é uma grande honra, e recordando esse passado infantil que foi sepultado, mas a lembrança existe, e ainda menino, ajudava meu pai no serviço da roça, e assim foi minha trajetória até bem na frente, quando procurei outras arestas para cuidar da minha vida. Isso. Paizinho, aí essa água que o senhor trazia para colocar nas casas aqui, ela vinha de onde? De qual açude? Ela vinha do açude velho do governo. A gente trazia água para a construção das casas e também para as freguesias, as casas de pessoas. E assim a gente funcionava. Não só eu, vários meninos outros, naquela época, Isso que ano, mais ou menos? Isso no ano de 52, por aí assim. Isso, no início da década de 50, Isso, justamente. No caso, o senhor já tinha aquelas casas que eram freguesas, digamos assim. As casas que eram freguesas. Que tinha aquele compromisso de colocar água. De colocar água. Nesse período... E colocava também para as construções, quando estavam construindo as casas, a gente arrumava o trabalho lá e ia trabalhar. Isso. Não havia água encanada. Não. Em Brejinho, Brejinho, nos anos 50, um povoado de São José do Egito, pertencendo Justamente, ainda pertencia a São José do Egito. São José do Egito. Porque Brejinho é filho de Itapetim e neto de São José. Isso. Paizinho foi vereador aqui em Brejinho por 4 legislaturas. Nesse período também foi presidente da Câmara de Vereadores. Mas a primeira eleição em que Paizinho disputou um mandato de vereador, como candidato a vereador, foi na eleição de 1982, que é uma eleição histórica para Brejinho, porque até hoje foi a única eleição em que houve 3 candidatos a prefeito. Era João Pedro, Vamberto e Antônio Alves, irmão de Chiquinho Alves. João Pedro ganhou a campanha em 82 e Paizinho se elegeu para o seu primeiro mandato de vereador. E eu gostaria de ouvir do senhor, Paizinho, como foi a decisão de ingressar na política, disputando o cargo de vereador. Olha, eu sentia que sempre tinha um espírito político. Tinha vontade de defender alguma coisa. E na primeira campanha constitucional
com José Severino de Araújo, conhecido como Zé Peba. Eu participei da campanha, não como candidato, mas ajudando, e sempre vivia em outras terras, trabalhava em São Paulo, Rio de Janeiro, e assim, nós sempre fim de ano, na época das políticas, eu estava por aqui e participava das lutas políticas. E em 1973, eu me casei, a professora Enedina Leite, e veio a campanha e começaram a me incentivar, me convidar, e aquela coisa toda, e eu resolvi me candidatar em 82 e entrei na política. Parando de ser candidato em 2004, porque eu sonhava com novas arestas e via que sempre o campo era um pouco difícil para chegar ao meu sonho, e eu resolvi voltar para a vida prática, a vida comum, e descansar mais um pouco, mas sempre procurando defender os interesses de Brejinho naquilo que for possível, que tiver à minha altura. Muito bem. Como destaquei aqui, durante esses 4 mandatos, Paizinho assumiu a presidência da Câmara durante o governo do prefeito Agenor Ferreira em 1989 e 1990, período importante para Brejinho, quando foi criado a bandeira do município, entre outras conquistas, né? É importante sempre ressaltar, né, o grande intelectual que era Agenor Ferreira e sua contribuição para Brejinho. E gostaria de saber, senhor Paizinho, o senhor hoje como ex-vereador, qual é a coisa que o senhor mais gostava quando era vereador? Aquilo que mais lhe dava prazer em exercer o mandato? Olha, como obrigação, era procurar defender os interesses do município. E como político, no populismo, como se diz, eu gostava de ver minha casa sempre visitada, as pessoas me procurando para quando precisava de alguma coisa que eu podia resolver, e mesmo para bater papo, e isso era um lado que sempre foi reservado a meu gosto como vereador na minha trajetória. Tem algum projeto ou indicação que foi importante para o senhor durante esse período? Olha, o problema de projeto, todo mundo sabe que eu coloquei projetos de várias ruas, nome de várias ruas, como Tereza Gomes, Madalena Gomes, que era minha mãe, Severino Gomes e outras, até porque não acarreta despesa para o município. Agora, outras coisas, a gente fazia o requerimento, usava até pouco isso, porque se resolvia as coisas mais com o diálogo com o prefeito, nessas épocas. Hoje eu também acho que não é diferente, os projetos também por aqui são poucos. E aquele prédio do ginásio de esporte, aquele nome de Alfredo Sancho, foi uma escolha minha, a pedido do prefeito na época, José Vanderlei da Silva. E essas coisas, e o mais a gente levava no diálogo, na amizade, e o prefeito, o que podia resolver, fazia a lei e mandava para cá. E assim, eu acredito que hoje não é tão diferente no trabalho atual. Alfredo Sancho era jogador. Alfredo Sancho foi o melhor goleiro do Pajeú naquela época. Eu dizia ao ex-prefeito José Vanderlei nas épocas, quando ele me falou, disse que ele era muito humilde, o mais humilde possível. Desmantelado, não tinha nada. Agora, era um dos melhores goleiros do Pajeú, Alfredo Sancho. Agora, humilde demais. E mesmo assim ele atendeu e tá lá o nome hoje do ginásio Alfredo Sancho. Então, nessa parte política da história de Paizinho, foram 4 legislaturas, começando a partir dessa eleição de 82. E hoje, como ex-vereador, Paizinho ainda mantém essa atuação política de conversar, de entender, né, sobre a história de Brejinho. Paizinho nasceu aqui,
tem um apego por essa cidade. Ao entrar aqui nesse plenário, né, várias memórias foram reativadas, né, paizinho? E eu sei que o senhor guarda muitas lembranças bonitas desse período, né, de defesa, porque aqui é a casa, como o próprio nome diz, né, a casa do povo bregiense. Então estamos aqui finalizando essa nossa roda de conversa com essa figura tão importante para a história de Brejinho, que guarda tantas memórias da poesia, da cantoria de viola, né, esse ator político de Brejinho. E para a gente fechar aqui, paizinho, eu gostaria que o senhor nos desse assim uma conclusão do que Brejinho representa para o senhor, né, essa terra mãe de um rio, né, aqui onde nasce o rio Pajeú, essa terra que o senhor, desde pequeno, lá dos anos 50, né, viu desse pequeno povoado surgir e se tornar essa cidade tão bonita, tão encantadora que é a nossa cidade de Brejinho. Muito bem. Eu queria, antes de responder, fazer um registro aqui, o nome de um cidadão aqui em Brejinho, por nome de Manuel Graciano de Araújo, conhecido como Doca do Ouro Branco. Me lembro de Doca, porque ele foi guarda noturno aqui, naquela época não existia luz elétrica. E Doca era uma pessoa humilde, muito corajoso e trabalhava a noite inteira de guarda noturno, com um apito na boca e um mosquetão na mão, mesmo com o risco da própria vida. E nunca teve uma casa para morar. E na minha época de vereador, eu falava com o ex-prefeito, Vanderlei, sobre Doca, contando essa história numa mesa de bar, e dizendo que Doca, Manuel Graciano de Araújo, era um patrimônio de Brejinho, por esse trabalho feroz que ele enfrentou, e muito difícil só fazer aquilo, um homem de coragem. E pedi ao prefeito, na época, para fazer, não tem projeto não, o projeto era, como disse aqui, através de diálogo, fazer uma casa para ele, tal, para ele ter esse trabalho sobre Brejinho, sobre o início de Brejinho, quando Brejinho era povoado, e que para morrer na casa dele. E o prefeito atendeu, fez a casa e ele morreu na casa dele. E isso para mim foi uma honra, que eu sempre me lembro desse passado e dessa história que no momento terminei de contar. Que bonito. Voltando para a sua pergunta, o meu orgulho de ver Brejinho, cidade hoje muito desenvolvida, e vem de uma recordação de quando Brejinho pertencia a Itapetim, que aqui em Brejinho, que eu me lembro, havia 2 vereadores, José Severino de Araújo, Zé Peba, e João Rezende Neto, que era vereador aqui no município de Itapetim, vereador por Brejinho. E Brejinho foi crescendo e tal, aquela coisa, boa vontade sempre existiu, porque senão não seria o que é. E foi emancipado pelo saudoso deputado Alfredo Siqueira e Inácio Valadares Mariano Filho, que era deputado na época, e com a força deles, Brejinho foi emancipado e Vicente Ferreira foi o prefeito nomeado. Isso. Até haver a eleição constitucional. E, assim, naquelas épocas as coisas eram bem mais difíceis do que hoje. E eu me lembro que o prefeito Ivo colocou uns postes de madeira na rua, o Brejinho desse tempo era pequeno, bem diferente de hoje,
e colocou aquelas lâmpadas para acender de noite para clarear a cidade. Aí, então, mais na frente veio a eleição com José Severino de Araújo e Lourival Costa Torres, candidato opositor a ele. E José Severino de Araújo foi o eleito com a maioria de 51 votos. Isso. Na época. E começou a andar na sua trepidância, dos seus altos e baixos, com referência à política, e cada um que fizesse alguma coisa, não estou aqui para desmerecer ninguém, que aqui não é momento para isso, é dizer que todos tiveram boa vontade, fizeram o que foi possível para Brejinho hoje ser uma cidade do porte que é. E vamos esperar melhores dias de qualquer um que seja o gestor escolhido pelo voto livre do povo. A cada nova roda de conversa, a história de Brejinho se enriquece e se engrandece. São memórias que são relatadas sobre acontecimentos do passado que muitas vezes nós não conhecíamos, não sabíamos, e a partir dessa conversa com figuras importantes, a gente vai aprendendo e vai conhecendo o grandioso valor que Brejinho tem no Pajeú. Então hoje a nossa roda de conversa se engrandeceu com a presença do ilustre poeta Paizinho Colodo, a quem nós agradecemos por essa brilhante participação. Paizinho, muito obrigado por essa significativa contribuição que o senhor está dando para a história de Brejinho através desse episódio da nossa série Roda de Conversa. Muito obrigado, Paizinho. Por nada. Eu queria mais uma vez agradecer ao convite pelo professor Abraão Filho, Emerson Vigílio, aqui presente, e mais pessoas. E queria dizer que para mim foi um orgulho, uma satisfação de participar desse episódio aqui na Câmara de Vereadores e dizer que nós adultos devemos nos empenhar para motivar essa juventude, essa criançada que está se despontando por aí, para procurar ouvir cantoria, procurar ouvir a cultura poética, aprender o que são coisas boas, são coisas que vêm enriquecer o homem, o coração humano perante a Deus e a sociedade. O cantador é aquele que traz dos sertões para as cidades o retrato da natureza. E que o povo não deve deixar que essa cultura tão rica, que essa essência, esse patrimônio cultural, esse lirismo desapareça. E vamos procurar honrar as nossas tradições. Dizia Antônio Girão Barroso: ai do lugar que abandona as raízes de sua cultura. Queria aproveitar essa oportunidade para dizer que eu tenho uma filha jornalista, Verônica Suênia, que atua no setor jornalístico da Canção Nova, lá em São Paulo. Ela casou
com Gabriel Leite, também missionário da Canção Nova. Esse casamento foi na igreja São José, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu fui para o casamento e lá eu tive a honra de fazer 2 versos. Eu disse: deixei o meu Pernambuco aonde existe o cordel. Viajei cortando o vento para assistir o casamento de Verônica e Gabriel. Quando a pessoa é fiel, com certeza Deus aprova. Pois quando alguém se casa, sua vida se renova. Com as graças de Jesus, se acendeu mais uma luz no palco da Canção Nova. Queria, nesse final, deixar mais uma vez os meus agradecimentos e me colocar à disposição, Abraão, para qualquer evento que tiver em meu alcance, eu estar ao seu lado, participando dessas coisas boas que nós precisamos que Brejinho continue tendo para essa criançada e o futuro de todos que por aí virão. Muito obrigado e até outra oportunidade. Muito obrigado. A gente que agradece. Essa é a série Roda de Conversa, um verdadeiro diálogo sobre a história de Brejinho em sua 2ª temporada.